Olá, todos bem-vindos para o nosso culto neste tempo de Epifania. Queremos assim louvar ao nosso Deus por ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para ser o Salvador de toda a humanidade. Sejam bem-vindos, fiquem conosco, cantem, orem, louvemos juntos a Deus, aprendamos, conheçamos mais este Deus de amor e de misericórdia e, acima de tudo, cresçamos na fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós cantamos o primeiro hino. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim toda a gente. Quem tem Jesus tem o caminho de luz, caminho da felicidade conduz, partindo de mãos dadas caminhando, sorrindo. A paz chegou, a paz chegou. Senhor de todos é Jesus e digno de louvor. Vós, anjos de celeste luz, dai glórias com fervor. Senhor de todos é Jesus, ó vinde vós nações, louvar a quem por nós na cruz morreu em aflições. Prostrai-vos todos e cantai em vera adoração. O Rei eterno celebrai, o autor da salvação. E vós que tendes o perdão, correi a venerar a quem nos trouxe a redenção e ao céu nos quer levar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos também confessar os nossos pecados diante de Deus e pedir-lhe o perdão. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Leitura do Salmo para este culto, Salmo 29, o poder de Deus na tempestade. Anjos louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Anunciem a glória de Deus, curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade.
A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Até aqui a leitura do Salmo, nós cantamos o próximo hino. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Leitura da epístola para o culto de hoje, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, lemos do versículo 1 até o versículo 11, a nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Até aqui a leitura da epístola. Leitura do Evangelho para este culto, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, lemos do capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João.
Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos todos juntos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor e não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Prezados amigos, aos textos bíblicos que nós já lemos e ouvimos até aqui no culto deste final de semana, eu acrescento a leitura de Mateus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, lembrando a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, lembrando também na quarta-feira última o dia de Epifania. Os visitantes do Oriente. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, onde Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado
e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder, que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes como ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Quando lembramos da visita dos reis magos ao menino Jesus, lembramos que eles não eram do povo de Israel, o povo de Deus. Eram de outros povos, de outras nações. E quando olhamos para os reis magos e lemos essa história, nós vemos que Jesus não veio apenas para salvar o povo de Israel, o povo judeu, mas Jesus veio para salvar a todas as pessoas. Em tempos em que nós vivemos com tanta discriminação, separação das pessoas por cor, por tamanho, por classe social e coisas do gênero, nós podemos olhar com muita alegria e gratidão para a palavra de Deus e ver que Deus não faz a diferença das pessoas e que Ele enviou o Seu Filho Jesus para salvar a toda a humanidade. Então, se você porventura está se sentindo discriminado de alguma maneira, por alguma razão, olhe para o que Deus diz em Sua palavra. Sinta o amor de Deus por você, por mim, por cada um de nós. E podemos olhar para frente com esperança, certos de que Deus vai continuar cuidando de cada um de nós, não olhando para nós por causa da nossa cor, classe social, tamanho ou coisa do gênero. Deus nos ama assim como nós somos, até porque nós não somos obras do acaso, mas somos criaturas do próprio Deus e em Jesus Cristo salvos pelo próprio Deus. E isso nós precisamos espalhar pelo mundo ao nosso redor. Chega de racismo, chega de discriminação, chega de fazermos diferença de ricos e pobres, pretos ou brancos, gordos ou magros. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a cada um de nós. Os reis magos foram até Jesus e foram para adorá-lo. Nós, como povo de Deus, também podemos e devemos adorar ao nosso Deus, felizes e agradecidos porque somos amados por esse Deus de uma forma tão maravilhosa, a ponto de Ele enviar o próprio Filho, Jesus Cristo, ao mundo para ser o nosso Salvador. Eles andaram uma longa distância, certamente passaram por grandes dificuldades. Nós também precisamos olhar um pouco mais para Deus. Muitas vezes somos muito acomodados, inventamos uma série de desculpas para não estarmos na casa de Deus, para não acompanharmos os cultos. Ou é uma visita que vem, ou é que chove, agora então a pandemia é uma grande desculpa para não irmos à casa de Deus. Claro, sempre com todos os cuidados, com a saúde, isso é extremamente importante. Mas muitas vezes vemos pessoas na rua, em festas, em supermercados, em filas de lotéricas, lá pode, na igreja não pode. Então essas desculpas nós não devemos usar, pelo contrário, devemos sim fazer um esforço maior para estarmos na casa de Deus, ali ouvirmos a palavra de Deus, cantarmos, orarmos, participarmos da Santa Ceia, repito, sempre com todo o cuidado com a nossa saúde.
E assim também adorar a Deus da mesma forma como fizeram os reis magos, que trouxeram presentes valiosos. Nós também podemos ofertar presentes valiosos para o nosso Deus. O que são esses presentes valiosos? Dinheiro? Nem sempre. Também Deus espera a oferta dos nossos bens, do nosso dinheiro, daquilo que temos. Mas temos coisas muito valiosas para oferecer a Deus. A nossa presença, a nossa voz, a ajuda ao próximo, o bem que fazemos àquele que está perto de nós, ou mesmo distante, da forma como puder ser. É isso que Deus espera de nós como povo de Deus. Que o adoremos com alegria, com gratidão, que levemos essa mensagem adiante sem fazer distinção de pessoas. O lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é Cristo para todos. E é isso que nós precisamos fazer primeiro como cristãos, como pessoas, ajudar a todos, levar o Evangelho de Jesus a todos. Depois também como igreja cristã, não podemos fazer discriminação, não podemos separar, mas temos que sim espalhar o amor de Jesus. Os reis magos fizeram a sua parte, adoraram a Deus, louvaram a Deus e deram-lhe presentes. Que Deus possa nos dar essa capacidade, que nós possamos olhar para o mundo ao nosso redor com amor, com atenção, com dedicação e levar Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, onde depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, a paz que podemos ter, o perdão e a alegria de viver neste mundo. Que Deus nos guarde nesta paz e nesta alegria. Amém. Nós vamos orar. Bondoso eterno Deus, graças e louvor nós te damos por todas as bênçãos que tu nos deste até aqui. Bênçãos em nossa vida física, material, bênçãos em nossa vida de fé, em nossa vida espiritual. Te agradecemos pela comida, pela roupa, pela casa, pelo trabalho, pela saúde e tantas outras coisas que tu nos dás todos os dias. Te louvamos e bendizemos, ó Deus, pela tua palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos conforta e nos consola. Renovamos o nosso pedido para que tu estejas conosco todos os dias da nossa vida, que tu nos protejas, nos abençoes e nos guardes. Em tempos de pandemia, que tu nos dês saúde, que tu cuides daqueles que estão trabalhando nos meios de saúde, hospitais, clínicas, médicos, enfermeiros, técnicos, todos aqueles que estão envolvidos de uma ou outra forma, para que esta pandemia possa ter menos consequências, que essas pessoas tenham saúde, tenham força, tenham coragem para fazer o seu trabalho da melhor forma possível, pois nós precisamos muito deles. Ó Deus, que tu também recompenses o esforço de cada um deles. Oramos, ó Deus, pela Igreja cristã no mundo, oramos, ó Deus, pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que possamos continuar sendo teu povo como igreja, como cristãos, que possamos levar a mensagem de Jesus a cada vez mais pessoas, que cada vez mais corações possam viver aliviados, em paz, perdoados, certos da vida eterna em Jesus Cristo. Em tempos de tanta discriminação, diferenças de raças, de classe social, que possamos nos unir como um povo só, que possamos falar ao mundo que diante de ti, ó Deus, não há diferença nem de cor, nem de tamanho, nem de posição social. Todos somos iguais diante de ti. E tu, ó Deus, em teu grande amor, enviaste o teu Filho Jesus Cristo para ser o Salvador de todos. Isto, ó Deus, nos alegra e somos muito agradecidos por este amor tão grande que tens por cada um de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Salvador de todos. Amém. Oramos todos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Assim chegamos ao final do nosso culto. Mais uma vez, uma grande alegria tê-los conosco. Se quiserem e puderem, compartilhem este culto com seus amigos. Que Jesus, o Salvador de toda a humanidade, possa realmente chegar a cada vez mais e mais pessoas com o seu amor, com a sua paz, com o seu perdão. E que dessa forma nós possamos ser instrumentos nas suas mãos para levar este amor de Deus adiante. Tenham todos uma abençoada semana na companhia do Senhor Jesus. Cantamos o próximo hino. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois sua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa em todos os